comentários que eu queria fazer. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e vou permanecer à disposição. Obrigada, doutora Érica. Agradecemos a sua manifestação. E, a partir de agora, eu vou passar a condução dos trabalhos aqui ao deputado Pedro, para que faça os encaminhamentos e a condução. Muito obrigada. Nós temos ainda o Rogério. Temos 3 falas ainda. Eu agradeço a vocês, eu tenho que me retirar por um outro compromisso, mas acolho todos os encaminhamentos que serão dados posteriormente e nos colocamos à disposição também. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, deputada Luciane, pela condução dos trabalhos desta audiência pública até este momento, por ser promotora também desta audiência pública e, com certeza, os bons encaminhamentos que aqui vamos buscar de forma consensual, vamos fazer a partir aqui da Assembleia e também da Câmara dos Deputados. Próximo orador, então, aqui acompanhando Rogério Manuel Correia, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores, por favor, com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a deputada Caminato, que está saindo. Obrigado pela oportunidade, deputado Pedro. As autoridades, né, os companheiros e companheiras que já me antecederam aqui. Os jovens que estão aqui presenciando essa audiência pública de fundamental importância para todos, né, principalmente para eles. Antes de ler aqui a nota, né, que a Central Única dos Trabalhadores, a nível nacional, fez referente a esse tema, acho que é importante a gente fazer 2 registros. Primeiro, dizer que essas questões, essas medidas provisórias, essas leis que são discutidas e feitas a toque de caixas, ela tem conteúdo político, né? Tem caráter político, né? A gente tem que, não podemos esquecer que quem nos representa no parlamento tem a obrigação de defender os nossos interesses da maioria da sociedade, né? E nem sempre acontece dessa forma. E dito e dizendo isso, quero também aqui fazer um contraponto, não contrariando, mas fazendo um contraponto, com uma intenção, né? Que um dos que me antecedeu, que foi o doutor Luiz ali que me falou, que espera que os demais representantes de Santa Catarina no parlamento se sensibilizem com a audiência pública e que votem de acordo com o que a gente está colocando aqui, a nossa contrariedade, né? Eu quero dizer, enquanto cidadão catarinense, enquanto eleitor, que, infelizmente, não acredito nessa possibilidade. E não acredito por 2 questões muito simples. Primeiro, é só nós vermos o comportamento desses que estão nos representando nos últimos anos, né? O que eles votaram, o que eles encaminharam em defesa da classe trabalhadora catarinense e do Brasil. Só olhar isso, a gente já vai perceber quem está do lado da classe trabalhadora. E o segundo argumento, né, a questão que me convence que eles não estão sensibilizados com o nosso tema aqui específico, é a não participação deles nessa audiência pública, né? O Pedro Saita aqui pode me desmentir se eu estiver errado, mas até agora, no momento, não teve nenhuma menção de nenhum outro deputado ou de um outro senador de Santa Catarina sobre esse tema que corrobora com o nosso pensamento. Então, essas 2 questões deixam para mim muito claro que o Pedro Saita que vai ter esse papel enquanto representante de Santa Catarina de defender os nossos interesses de Santa Catarina. Então, deixar isso muito claro, né? E tudo que as pessoas que já me antecederam aqui já falaram praticamente tudo, ou falaram tudo, né? E sem a gente conversar, sem a gente dialogar, parece que a gente está alinhado com o mesmo pensamento, com os mesmos propósitos. Isso significa dizer que mesmo nós estando em instituições que em alguns momentos têm interesses ou assuntos diferentes, nós podemos fazer política coletiva em prol da classe trabalhadora da sociedade brasileira.
É possível fazer. E isso está provado nessa audiência pública e em tantas outras que a gente já participou. Então, para vocês terem uma ideia, né, a Central Única dos Trabalhadores também tem uma posição clara sobre esse tema, em defesa dos interesses da classe trabalhadora. E, sem combinar, parece que a direção da Nacional fez uma síntese do que foi discutido aqui. Né? Vocês vão perceber isso. Então, a nota que a Central publicou aí a nível nacional tem o seguinte conteúdo. Né? No dia 4 de maio, em mais uma artimanha de fins eleitoreiros de Jair Bolsonaro, institui o programa de Emprega Mais Mulheres e Jovens, que se diz voltado à inserção e manutenção das mulheres e jovens no mercado de trabalho, através da medida provisória 1116 de 2022. Na mesma data, o governo também editou um decreto 11.061, que já foram citados aqui, que alterou a regulação da contratação de jovens aprendizes previstas na Lei 10.097 do ano 2000, na consolidação das leis trabalhistas, na CLT. A medida provisória trata temas distintos, como também já foi falado aqui, dentre os quais, da aprendizagem, que não pode ser caracterizado como urgente, contrariando o artigo 62 da Constituição Federal, que estabelece o pressuposto da edição de uma MP. Faz parte desse programa do governo federal o Projeto Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes, que deveria incluir medidas que incentivassem a contratação de jovens por meio de aprendizagem profissional, buscando solucionar não o cumprimento de cotas de contratação de jovens aprendizes pelas empresas. Ao contrário disso, a medida provisória cria um pacote de incentivos a empresas e a alguns empresários, né, em muitos pontos, não observa a determinação da Constituição Federal, que reconhece a profissionalização como um dos direitos fundamentais de todos os adolescentes e jovens. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que destaca o princípio da proteção integral, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Com informação fantasiosa, o governo induz a sociedade a acreditar que essa MP irá gerar milhares de novas contratações de adolescentes e jovens. Já foi devidamente esclarecido aqui que isso não vai acontecer. Não vai acontecer o inverso. No entanto, o texto traz vários pontos que representam retrocesso em relação à legislação vigente sobre o tema e intervém na lógica dessa política, que deveria garantir a redução expressiva do trabalho infantil e escravo. A permanência do jovem nos estudos e elevação de escolaridade, em redução e da evasão escolar e a aquisição experiencial profissional, facilitando a transição de escola a trabalho. Além de reduzir o alcance da cota de aprendizagem, a medida provisória privilegia as empresas, estabelecendo, inclusive, uma série de incentivos para que as já foram atuadas por não cumprir a legislação de aprendizagem, que também já foi muito bem falado aqui, inclusive pelo deputado. Um dos pontos sensíveis para o programa de aprendizagem é a fiscalização do cumprimento de medidas de que o comprometer seriamente a sua eficácia. Dados do próprio governo revelam que há um déficit do quadro de auditores fiscais do Ministério do Trabalho, resultado da falta de concurso público e do alto índice de aposentadoria dos servidores públicos nessa instituição, que são, inclusive, fundamentais para assegurar a obediência da lei trabalhista. Dados do... aqui, esse mecanismo reduz o número de vagas de aprendizes, além de contribuir para agravar a discriminação e a estigmatização desses jovens. É como se uma pessoa pobre ou com deficiência fosse um peso ao ser contratada. A empresa merecesse ser beneficiada por uma redução de sua cota pela metade. É necessário criar políticas públicas para os jovens aprendizes que trabalham e estudam ao mesmo tempo. A aprendizagem garante benefícios para toda a sociedade, porque se de uma forma de combate ao trabalho infantil, trazendo embutido a obrigatoriedade na frequência escolar. Tem que ter suporte financeiro para ajudar na renda das famílias com capacitação profissional. As medidas horas adotadas revelam que as alterações no programa de aprendizagem procuram, em grande medida, responder aos interesses dos empregadores. A aprendizagem deve ser tratada como uma política pública, um grande compromisso assumido pelos governos federais e estaduais,
para a geração de mudanças na sociedade, abrindo portas para o ingresso de jovens no mercado de trabalho com as devidas garantias e direitos com a proteção social. A aprendizagem não pode e não deve ser utilizada como a finalidade de exploração da mão de obra dos jovens. A lei de aprendizagem deve ser debatida amplamente com a sociedade e precisa ser orientada por princípios que garantem a inclusão social dos jovens, na educação de qualidade e condições de trabalho decentes, com a jornada adequada, a idade compatível com o calendário de atividades escolares, viabilizando o aumento da escolaridade e a aquisição de experiência no trabalho. Então, a CUT se coloca em defesa do interesse da classe trabalhadora e, com certeza, dessa geração que, com certeza, será responsável pela manutenção, inclusive, do bem-estar do país, né? Tanto social, econômico, político, ambiental, e tudo isso passa por essa formação de aprendizagem, e isso é fundamental que a gente tenha esse cuidado, né? Porque, como já foi falado aqui também, cada um de nós aqui tem filhos e netos, e esses jovens também vão ter filhos e netos, então cada um de nós tem responsabilidade para as gerações futuras. Obrigado. Obrigado. Já chegou aqui também já uma inscrição de um jovem que vai fazer uso da palavra. E Gabriel Carlos de Souza, representando a Pastoral da Juventude, por favor, com a palavra neste momento. Nós já temos depois a doutora Ana Carolina, e aí concluímos a parte dos inscritos e já passo para o Kiwi, o jovem do CIEI. Se tiver mais algum jovem, menino, menina, que gostaria de usar da palavra, eu já passo para vocês, que é muito importante, depois de ouvir tanta gente aqui, vocês também se posicionar a partir da experiência de vocês. Por favor. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Gabriel, sou coordenador nacional da Pastoral da Juventude por Santa Catarina, entidade na qual eu estou representando aqui hoje. Tenho 26 anos e para a Pastoral da Juventude é muito claro, assim, direito não se restringe, não se diminui, né? Direito se amplia a todo momento e é necessário aumentar esse debate em referente à aprendizagem profissional para que a gente consiga ampliar e alcançar cada vez mais jovens, né? Eu sou egresso do sistema de aprendizagem, eu fui jovem aprendiz por 2 anos, dos meus 16 até os meus 18 anos. Foi muito importante para mim, enquanto jovem, enquanto profissional que sou hoje. Aprendi através da aprendizagem, me tornei um profissional muito melhor, muito mais qualificado, em especial quando eu fui contratado, não pela minha primeira empresa, mas na segunda empresa, né? Fui efetivado como jovem aprendiz e depois fui trabalhar em uma outra empresa. E hoje, aos 26 anos, depois de ter feito 2 graduações, depois de ter feito a minha pós-graduação, eu percebo que o meu tempo enquanto jovem aprendiz foi tão bom e foi tão profícuo para a minha relação enquanto profissional hoje, tanto quanto as minhas graduações. É importante que a gente consiga, cada vez mais, através de um amplo debate com a sociedade, intervir e ampliar o processo de aprendizagem, tornando cada vez mais amplo, mais profícuo. A Pastoral da Juventude ela sempre esteve presente nas discussões, tanto dentro do campo da aprendizagem profissional, quanto das políticas públicas para a juventude, né? Foi dentro, inclusive, na FUCAS, na entidade na qual eu participei, né? Sempre morei no bairro Morro da Caixa, no Continente. A FUCAS ficava ali do ladinho, então eu fui jovem aprendiz da FUCAS. E durante esse tempo, lá na minha comunidade, via a necessidade, Desculpa, pessoal. Viu quão bom era o programa de aprendizagem, né? Foi dentro da FUCAS, eu gostaria de ter dito antes, que eu descobri o Estatuto da Juventude. E, enfim, todas as políticas públicas de juventude na qual o jovem tem acesso e pode ter acesso, né? Também quero lembrar dos Conselhos Estaduais de Juventude, do Conselho Nacional de Juventude, do Conselho Municipal de Juventude, que tem toda uma base de discussão sobre as políticas públicas de juventude, e também reforçar que, enquanto conselheiro de juventude do Estado de Santa Catarina, esse será a pauta, a MP 1116 será a pauta da nossa próxima plenária na próxima semana. O ataque ao mínimo de garantias para a superação das vulnerabilidades existentes no nosso país não se restringe ao programa de aprendizagem profissional, infelizmente, né? Temos uma série de direitos historicamente conquistados que demoraram muito tempo para conseguirmos alcançar, sendo vilipendiados na atualidade. Mas a gente segue unido no debate e na luta. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado pelo seu depoimento.
Doutora Ana Carolina Martinhago Balan, Procuradora do Trabalho, Ofício Geral de Joinville, Ministério Público do Trabalho de Joinville, que tem instituições aqui do Jovem Aprendiz. Por favor, Ana Carolina está com a palavra. Boa tarde a todos. Acho que está todo mundo me ouvindo. Estamos te ouvindo bem. Perfeito, perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui, o convite. Me sinto muito feliz porque temos discursos alinhados em todas as instituições. Vou colocar aqui a posição do Ministério Público, mas quero saudar aí o discurso da Érica, que foi muito técnica e minuciosa em relação aos pontos que nós consideramos inconstitucionais por parte da MP. Então, eu fiz um documento aqui e gostaria de compartilhá-los com vocês. Então, eu proponho aos senhores, às senhoras, aos jovens, às jovens aqui presentes nesse ato democrático, um exercício de reflexão. Se eu lhes perguntasse qual seria uma sociedade ideal para se viver, penso que conseguiríamos alcançar um ponto de convergência. Todos aqui, suponho, compartilhariam do ideal de que deveriam ser garantidas a todos os cidadãos condições mínimas para o alcance de uma existência digna. Pertencemos a uma sociedade que mais de 1,5 milhão de crianças e adolescentes precisam trabalhar, em decorrência, sobretudo, do estado de absoluta pobreza de suas famílias. As crianças e adolescentes nessa situação a miúde deixarão a escola. Sua vida profissional será marcada por empregos precários e mal remunerados. Não haverá mobilidade social e intergeracional. Seus filhos não gozarão de destino melhor do que aquele de seus pais. Tampouco a sociedade brasileira, porque reflexo do estado de cada um de seus cidadãos assistirá a algum progresso social e econômico. Perpetua-se o estado de pobreza em que nasceram. Proíbe-se o trabalho infantil, portanto, porém não se extingue a canetada a necessidade de sustento dessas famílias, tampouco a falta de oportunidades que se apresentam aos seus filhos e filhas. Idealiza-se, assim, um formato de trabalho protegido que possa ser desempenhado por esses adolescentes, resguardando-se, contudo, o seu direito à escolarização e promovendo-lhe a profissionalização teórica e prática, de modo que o seu trabalho, necessário para o seu sustento, não seja causa de abandono escolar, mas sim lugar de profissionalização e educação, a aprendizagem. É desse contexto que surge a lei de aprendizagem para auxiliar esses jovens, essas famílias. Relembrar o passado para pensar o futuro é premente. As alterações do Instituto da Aprendizagem, promovidas pela MP 1116 e pelo Decreto 11061, parecem ter olvidado essa lição. De plano, não havia urgência para que o processo legislativo fosse atravessado pela MP. As discussões já estavam ocorrendo de forma pública e plural no âmbito da tramitação do PL. O Plano Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes, ao invés de ampliar o acesso de adolescentes e jovens, reduz a vagas em potencial. Premia-se empresas que descumprem a cota, dando-lhes imunidade de fiscalização, flexibilização quanto ao local de cumprimento da cota, suspensão de processos administrativos e redução da multa pelo descumprimento. Mesmo empresas que vêm cumprindo a cota regularmente poderão aderir ao plano e deverão fazê-lo. Caso contrário, ficarão em posição inferior às suas concorrentes. Receberão os mesmos benefícios. Poderão, pelo prazo de 2 anos, deixar de contratar a cota mínima de aprendiz. Diminui-se novamente o número de vagas para aprendizes. Amplia-se o público prioritário para adolescentes e jovens matriculados no ensino básico até 29 anos. Cabe indagar, a empresa contratará um adolescente de 16 anos em situação de vulnerabilidade ou um jovem mais velho que poderia ingressar no mercado de trabalho? Destaco que 78% do trabalho infantil está concentrado na faixa de 14 a 18 anos, e é esse público que a aprendizagem visa atingir. O cômputo fictício de aprendiz contratado retira, por até 12 meses, uma potencial vaga de aprendiz. Diminui-se, ironicamente, o número de vagas de aprendizes que a AMP tenta ampliar. O cômputo em dobro de vulnerável de plano reduz 17%
do potencial da cota de aprendizagem, porque hoje 34% dos aprendizes estão inscritos no CAD único. Diminui-se novamente o número de vagas para aprendizes. A alteração na base de cálculo, retirando dela trabalhadores contratados pelo regime intermitente e em afastamento previdenciário, privilegia empresas que se afastaram do modelo tradicional de contratação, optando pela maneira mais econômica e para o trabalhador mais precária, empresas com alto índice de afastamento por causas acidentárias. Diminui-se, mais uma vez, o número de vaga para aprendizes. A ampliação do prazo do contrato de aprendizagem impede a rotatividade necessária de aprendizes. E, aliada às demais alterações, permite que a empresa seja utilizada indevidamente como contratação de mão de obra barata, aprendizagem, desculpa. A centralização da cota também aprofunda desigualdades sociais e regionais. Municípios ficarão sem as vagas de aprendizes que hoje eles possuem. A ausência de cômputo das horas destinadas à aprendizagem teórica e das horas de deslocamento entre a entidade qualificadora e a contratada implicarão negativamente na manutenção da assiduidade escolar e do próprio curso de aprendizagem. Enfim, as alterações não contribuem para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Ao contrário, aprofundam diferenças econômicas, sociais, regionais entre as classes. Tampouco ampliam o acesso dos adolescentes e jovens ao mercado de trabalho. Parece tentar resolver de forma equivocada e dissonante dos desiderados constitucionais problemas das empresas descumpridoras da cota legal. Nosso futuro é feito de sucessivos presentes. Esse presente, que ora está posto, terá o condão de tecer o futuro que queremos para o Brasil. E não nos parece que auxiliará os adolescentes, jovens em situação vulnerável a alcançar condições mínimas para uma existência digna. É isso. Muito obrigado, doutora Ana Carolina. Kiwi, quem é o Kiwi? Aqui, meu amigo jovem do CIE, por favor, está com a palavra. Se tem mais algum jovem que gostaria de fazer uso da palavra, ou alguém do plenário, porque dentro do nosso planejamento de 2 horas, nós começamos 2h07, então nós estamos aí dentro de um prazozinho ainda que a gente permita fazer uso da palavra dos que estão aqui participando do plenário com muita alegria. E liga o som ali, ó. Liga no... Já está ligado? Ok, então. Tá. Então aí eu li que eu ia aqui, ó. Só eu não sei o nome todo. Então, Sim. Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Kiwi Stork Silveira. Eu sou estudante de animação na UFSC. E eu sou jovem aprendiz. Estou aqui para representar os jovens aprendizes que vieram hoje. E eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência como jovem aprendiz até agora. Eu comecei a ser jovem aprendiz faz 4 meses e eu decidi fazer essa decisão para me tornar jovem aprendiz para ajudar a minha mãe, porque ela perdeu um pouco de emprego. Ela é massoterapeuta e trabalha a domicílio. Ela não tem vínculo com nenhuma empresa, então ela está por si só. E ela perdeu um pouco de trabalho nessa pandemia, então a gente estava com um pouquinho de problemas financeiros. Então eu decidi me tornar jovem aprendiz para também trazer um pouco de renda para nossa casa. Eu moro só com a minha mãe, eu e ela. Então, a minha experiência até agora está sendo bem boa. Eu comecei por esse motivo, mas também para poder aprender a ser uma pessoa trabalhadora, né? Começar a entrar no mercado de trabalho, porque eu estou quase me formando na faculdade. E isso já tinha se tornado um pouco de uma preocupação minha, né? Entrar no mercado de trabalho. Mas está sendo uma boa experiência. Eu entrei numa empresa onde todas as pessoas que trabalham comigo estão sendo bem compreensivas e me ajudam a aprender sobre o trabalho, né? Então, eu comecei...
eu estou aprendendo junto com o trabalho, né? Então, isso também começou a me deixar um pouquinho mais confiante em entrar no mercado de trabalho permanentemente, depois que eu me formar. E, claro, isso abre muitas portas também para mim como jovem. Eu tenho 20 anos, né? Então, eu já estou quase entrando no mercado de trabalho fixo, né? Eu vou deixar de ser estudante. E, apesar de ser um pouquinho difícil de dividir o tempo de trabalho com os estudos, está sendo uma boa experiência no geral. E eu espero que, no futuro, todos os jovens que queiram ser jovem aprendizes possam ter essa boa experiência como eu tenho. E o ideal, né, eu acho que não era para nenhum jovem precisar trabalhar enquanto estuda, mas eu acho que isso é sonhar um pouquinho alto demais. Mas com a realidade que a gente tem hoje no Brasil, eu acho que tem muitos jovens que precisam trabalhar, né? Então, espero que eles tenham as melhores oportunidades de trabalho e situações de trabalho. E, se for para mudar essa situação, que seja só para o melhor. E é por isso que é importante essa medida não passar. Luma Alexandro, é assim? Alexandra. Então, aqui o O, então pro A. Então, Luma, por favor, está com a palavra. Olá, boa tarde. Eu me chamo Luma, eu tenho 22 anos, sou jovem aprendiz do CI. E eu já tive experiência de emprego antes do CI, antes de ser jovem aprendiz, não é a minha primeira vez no mercado de trabalho. Porém, antes de ser jovem aprendiz, eu me sentia muito jogada. Eu já trabalhei em telemarketing, eu já trabalhei com bolsa de estudo do governo, no Secretaria do Estado. Não sentia que eu tinha muita ajuda, não tinha alguém para me orientar, nem disponível muitas vezes. Me senti muito perdida em vários desses lugares, jogada de um lado, jogada de outro. E agora, meus 22 anos, estando no CI, jovem aprendiz, eu trabalho numa empresa privada, onde eu tenho uma gerente que cuida de mim, me auxilia dentro e fora do meu trabalho eu tenho o próprio CI, que me ajuda na minha criação de ética, moral, como devo me portar. E eu me sinto muito mais preparada com isso. Eu vindo de um lugar que envolve esse canto da pobreza, eu sou da minha família a pessoa que foi mais longe nos estudos, eu só terminei o ensino médio, mas porque eu tive oportunidades, porque me ajudaram, não só agora, mas como todo durante minha vida, eu tive vários projetos, bolsas, o CRAS, o CAD Único, tudo isso que me conseguiu trazer até onde eu estou agora, começando a me sentir uma profissional capacitada e atuar no área do trabalho sem me sentir defasada, que era uma coisa que eu me sentia até pouco tempo bastante. Eu acho que essa MPB, por sinal, eu aprendi sobre ela hoje, agora. Acho que ela não ajudaria em nada nenhum dos jovens que estão hoje procurando um trabalho, começando, que tem defasagem tanto financeira, como educacional, como oportunidades na vida, tendo aumentando a idade, deixando como posso falar, nossa concorrência muito maior. Por exemplo, eu tenho 22 e só aos 22 anos eu consegui ser jovem aprendiz. Eu sinto que isso é um pouco por causa que eu criei experiências profissionais, porque até então eu nunca tinha sido chamada, eu já tinha entrado em projetos de jovem aprendiz. E agora, nesse dossiê que eu estou entrando, eu me sinto realmente preparada, eles me preparam para como eu devo agir, como eu devo me portar, o que eu devo preparar para encontrar durante o mercado de trabalho. Não me sinto mais tão nervosa, tão ruim. E eu acho que é uma oportunidade muito importante para muitas pessoas que eu já conheci durante a minha vida, que eu não conheci, muita gente próxima. Porque a própria escola pública, que eu sou de escola pública, ela é uma coisa meio... como que eu posso dizer? Falta bastante, digamos assim. Eu participei do ensino médio, não esse novo, o anterior, até o 8º ano, 3º ano. Muitos professores meus faltavam, muitos alunos faltavam, tinha muita falta de conteúdo. No 3º ano, minha professora de matemática estava ensinando a gente multiplicação, porque a maioria da minha sala não sabia fazer multiplicação no 3º ano do ensino médio. Além de muita gente defasada, anos e anos atrás, que hoje em dia já desistiram da escola por estar muito atrás, muito atrasada, não se sentir bem no ambiente escolar.
Eu acho que coisas como o programa Jovem Aprendiz, na idade exatamente certa, com a estrutura que a gente precisa, tendo mais oportunidades e não menos, com uma cota dupla, é uma coisa muito importante para a nossa formação, como pessoa, com dignidade, para a gente não aceitar literalmente qualquer coisa, em qualquer lugar, que as pessoas não se importam e só estão ali realmente para uma mão de obra barata. E, bom, é isso. Obrigada. Valeu, Alessandra. Uma Alessandra. Última escrita, então, Alisson. Alisson Della Libera. É isso, Alisson. Contigo a palavra. Boa tarde a todos os participantes de forma virtual e presencialmente. Eu sou um aluno do Jovem Aprendiz, do programa Jovem Aprendiz do Centro Cultural Escrava Anastácia. Eu queria fazer um apelo a todas as instituições que possuem o programa Jovem Aprendiz, que eu, como Jovem Aprendiz há quase 2 anos, eu estive presente, eu estou no Centro Cultural há quase 6 meses, e eu estive em outra instituição também, que também possui o programa Jovem Aprendiz, há quase 8 a 9 meses. E nessas instituições distintas que eu participei, eu pude perceber uma diferença muito grande e focada que essas instituições, geralmente essas grandes instituições que possuem o Jovem Aprendiz, elas têm. No caso do Centro Cultural, onde agora eu faço o programa Jovem Aprendiz, eles possuem um módulo onde fala sobre as causas sociais de fato, sobre o preconceito, a violência não, comunicação não violenta e outros assuntos focados em áreas sociais. E nisso eu pude perceber que isso, de fato, me ajudou numa forma que eu levo, de fato, o trabalho em si. Porque a gente sabe que o nosso sistema de educação ele foge muito do que, de fato, acontece no nosso ambiente de trabalho. Hoje em dia, essa sistematização que as escolas possuem, elas fogem e tentam controlar a gente e levam a gente para outra visão que o trabalho possui, que o módulo de trabalho possui, que é essa visão que a gente tem. E esses programas de Jovem Aprendiz, agora o Centro Cultural, ele tem um módulo, que eu já falei aqui, que fala sobre as causas sociais. E foi isso que, de fato, me fez entender como funciona esse sistema de trabalho. E nisso eu queria fazer um apelo às instituições que estão aqui presentes, que é colocar esses módulos de forma ampla e, de fato, focadas, não só algumas aulas específicas, e fugir, de fato, como não colocar como módulo, e sim como apenas uma aula falando sobre. A gente tinha uma professora, que ela terminou o estágio que fazia lá, que falava sobre saúde mental. E como teve alguém que também falou aqui sobre esse problema que os jovens possuem sobre saúde mental, eu queria falar que esse tema que ela abordou sobre saúde mental, além de me tocar e me fazer entender de fato como funciona, fez outros jovens entenderem como funciona a sua saúde mental e como, de fato, a gente pode melhorar isso na nossa sociedade. Vocês, como instituições, mostrando essa visão de como a nossa sociedade, onde vivemos, de fato, ela acontece, a gente consegue preparar, de fato, o jovem para o ambiente de trabalho e fazendo com que, de fato, ele aprenda e queira, de fato, entender o que é o ambiente de trabalho e não sair das escolas para ir trabalhar ou apenas não conseguirem se ingressar no mundo do trabalho na CLT. E é isso. Obrigado. Aí, muito obrigado. Muito obrigado, Alisson. Então, vamos ver se os encaminhamentos aqui, a gente busca um entendimento aqui. Primeiro, todas as entidades que têm documentos para entregar aqui para a audiência pública, então entrego. Eu já tenho aqui também do próprios auditores fiscais, documento aqui, então, do CIE, então recebemos. Se o pessoal do Gerar tiver documento, então, já está encaminhado. Da Secretaria de Educação também já está encaminhado. E outras entidades que participaram aqui da audiência pública podem também encaminhar para a gente ir adensando conteúdos, diferentes entidades sobre a própria documento da Central Única dos Trabalhadores que foi lido aqui, entregar uma cópia, do Frei Anastácio também, que vocês fizeram uso da palavra aqui, e as demais entidades. Então, esse é o primeiro encaminhamento. Todos estão abertos para se posicionar. E se tiver outras entidades que aqui presencialmente ou virtualmente participaram, podem fazer e se posicionar publicamente. Inclusive, os estudantes podem fazer um documento e dizer o que vocês pensam sobre a medida provisória
1116. Isso, pode ser aqui? Então, já em seguida, então, já passamos então para que vocês possam ter acesso. Segundo ponto, encaminhamento desta audiência pública. Nós temos uma sugestão de uma carta, que a gente está chamando aqui a Carta de Florianópolis, que faz um arrazoado sobre essas falas de todos os senhores e as senhoras, e no final se posiciona criticamente à medida provisória. Como aqui o tempo nosso se estendeu um pouco, a gente poderia fazer o seguinte encaminhamento. Passar para os endereços eletrônicos de vocês, de todas as entidades, vocês dão uma lida no documento e opinam sobre ele. E aí a gente está em torno de 48 horas, aí 2 dias, para vocês opinar, fazer sugestões de texto, para que a gente busque um consenso aqui, como foi hoje à tarde. Não teve grandes antagonismos, grandes divergências, pelo contrário, a gente vê uma unidade muito grande aqui das entidades que atuam no Jovem Aprendiz como entidades educadoras, como os próprios jovens trouxeram aqui as suas próprias realidades, legitimando a importância das entidades profissionais, como as representações na área pública, tanto da Secretaria quanto do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho e das demais entidades que se posicionaram aqui. Então, a carta pode ser esse encaminhamento, nós encaminhamos eletronicamente para todos vocês, vocês acessam, os alunos também discutem na escola onde vocês estão, tanto da instituição Gerar, quanto das entidades sociais aqui, que a Silvana está representando aqui, como também do CIEE e das demais entidades do Instituto Federal Catarinense, que estava aqui também fazendo uso da palavra, como outra vez também participou, e das demais entidades, como da rede estadual, para se posicionar sobre esta medida provisória. Eu compreendi, e terceiro e último encaminhamento, para onde a gente manda a carta. Primeiro, para o Darcy de Matos, que é o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, que ele congrega hoje, este ano ele congrega todo o Fórum Parlamentar, fazer chegar às suas mãos para que ele possa, no entendimento dele, inclusive, nós poderíamos provocá-lo no sentido positivo de fazer, quem sabe, até uma reunião virtual, se não presencialmente, mas fazer uma reunião virtual. Quem é do Gerard Joinville, todos conhecem o Darcy de Matos, poderíamos conversar com ele numa reunião virtual para apresentar o documento e nos posicionar. Quem sabe seria interessante, neste momento, ter pelo menos umas 5 representações nessa reunião virtual, o CIE, o Gerard, Frei Anastácio, a Rede Estadual e o Instituto Federal, 5 instituições, pelo menos que essas que estão no dia a dia ofertando ensino com a nova reforma do ensino médio também, está no mundo do trabalho e a profissionalização, de se posicionar claramente a partir da carta para dialogar com Darcy de Matos. Se os estudantes também... Podemos, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, etc., podemos sim, mas pelo menos eu não estou restringindo, pelo contrário, todos podem ser convidados, as entidades que participaram dessa audiência pública, mas no mínimo essas entidades profissionais. E os estudantes, se produzir um documento também, podem indicar um representante para conversar no dia também. Isso. A relatora da medida provisória no Congresso é a deputada Celina Leão. Isso. Isso, então vamos agora para o segundo encaminhamento. Então, o primeiro é nós fazer o trabalho de casa, o dever de casa aqui em Santa Catarina, com os nossos 19 parlamentares. O segundo, que esta carta possa também ser endereçada para a relatora da medida provisória, tá? A deputada Celina Leão, para posicionar Santa Catarina diante da medida provisória. E ela tem recebido muitos documentos já. Por isso que nós vamos somar com os documentos para a relatora.
Segundo encaminhamento. Terceiro encaminhamento, encaminhar este documento também para o presidente e o relator e os membros da comissão especial. Da comissão especial das duas legislações que estamos discutindo, o Estatuto, né, do Jovem Aprendiz, para que eles possam sentir que tem questionamento, crítica, aqui não teve divergência, ninguém aqui defendeu a medida provisória. Portanto, todas as entidades, na minha leitura aqui, são críticos à medida provisória e os próprios estudantes aqui, poderiam nem, acredito que os estudantes que fizeram uso da palavra não leram a medida provisória, mas ouvindo todos vocês, criaram já uma convicção crítica à medida provisória. É isso? Então, vamos fazer em processo de votação. Quem acha que eu devo votar contra a medida provisória, levante a mão. Ok. Olha aí, filmou. Me submeto à democracia. Então, e quarto encaminhamento. Esse documento de Santa Catarina, encaminhar para todos os líderes das bancadas. Por quê? Porque nesse período que funciona presencial e virtual no Congresso, quando eu voto aqui, agora há pouco eu votei. Eu votei. Eu sou orientado pela minha liderança. A liderança que diz sim, não, obstrução, abstenção. E eu voto muitas vezes não em temas que eu coordeno, que eu domino, porque tem muitas matérias. Tem comissões lá de uma outra área de segurança, que é outro colega nosso que estudou. E ele orienta a bancada, a liderança, para dizer qual deve ser o voto da bancada. Ou se precisar fazer reunião de bancada. Então, nesse caso, nós podemos mandar para todos os líderes das bancadas, porque a hora que eles recebem os documentos daqui, recebem de outros estados, recebem das entidades que hoje têm reconhecimento nacional, como do CIE, do GERAR, das outras entidades mais localizadas aqui, como o Instituto Federal, etc., universidades, instituições, eles sintam uma pressão legítima da sociedade civil. E é assim que funciona no mundo da política. Se vocês estão ausentes, em silêncio, nós podemos interpretar que ninguém se opõe, que ninguém critica. Se ninguém critica, ninguém se opõe. Hoje, essa semana mesmo, num pacote de derrubada de vetos, eu não participei de toda a negociação de quais vetos nós ia derrubar e quais nós ia preservar por um acordo de todas as bancadas. E depois veio a reação de que nós deveríamos não ter mantido determinado veto. Mas como não vem determinadas pressões legítimas, a gente não percebe que aquele tema está mexendo com determinado setor da sociedade. Então, podemos, então, marcar também para os líderes de todas as bancadas do Congresso Nacional, porque vai mexer tanto no Senado quanto na Câmara, porque a medida provisória tem que votar nas duas casas. Ok? O que eu acho que não tem acordo, um único ponto divergente desse debate hoje à tarde que eu capto aqui, é no seguinte sentido. Em relação à medida provisória, não da matéria afeita ao jovem aprendiz. Aqui, pelo menos, eu senti consenso. Mas não há consenso no restante do conteúdo, que eu vi duas posições aqui neste plenário hoje. Posição favorável à outra parte da medida provisória 1116 e posições antagônicas e críticas, inclusive virtualmente quem acompanhou as falas aqui. Como eu estou acompanhando as medidas, eu compreendo o detalhe, eu escutei o detalhe. Então, nesse ponto, como não tem consenso, a gente não encaminha esse ponto e fica em aberto para que todas as entidades se posicionem. Então, a outra parte, que é em relação às mulheres, e vouchers de creche, etc., é uma parte em aberto, porque é uma parte que não conseguimos consenso aqui. Então, como não tem consenso, não é uma audiência pública deliberativa. Então, eu só encaminho o que é consenso, que é a crítica à medida provisória de modo geral e, particularmente, a crítica devendo-se aqui ao jovem aprendiz, porque
e todos aqui, tanto a representação do Francisco quanto do CIE, que fizeram, segundo o Francisco e o Luiz Carlos, foram claros aqui na posição crítica em relação a essa parte. Então, temos consenso nessa parte, tanto das secretarias e demais entidades que posicionaram, além dos 3 estudantes. Então, pode ser esse encaminhamento, ficamos nessa forma e nesse encaminhamento, porque daí eu respeito as outras posições, eu tenho a minha posição, e está bem claro o meu posicionamento. Nós queremos, porque tem aqui, rejeitar a medida provisória parcialmente, só a parte do jovem aprendiz, e a outra aprovar. A segunda posição é rejeitar integralmente a medida provisória, ou seja, votando para derrotá-la lá no Congresso Nacional. E a terceira é criar mecanismos regimentais e de decisões políticas para nem votar nenhuma nem outra, mas deixar caducar. Ou seja, o que é deixar caducar? Passou 120 dias, não votou no Congresso, ela passa a não existir mais como lei, tanto num conteúdo quanto no outro. Aí o governo precisa tomar a decisão se acompanha o jovem aprendiz, o estatuto lá, do estatuto. Porque é muito difícil aí, com todo o respeito às posições diferentes, é muito difícil excluir toda a parte do jovem aprendiz se não construir um acordo político, né? Então, se não construir um acordo político, não vai rejeitar aquela parte e deixar outra. Até porque as duas partes representam uma concepção política, um jeito de pensar a sociedade e um jeito de pensar essa relação entre os jovens, as instituições de ensino e as empresas. E o que é consenso, inclusive, de aqui empresário que estamos já ficando amigo, né, porque já da outra vez e tudo, o empresário que é empresário diz, não é possível beneficiar aquele que não quer cumprir a lei. Nós ouvimos aqui de um empresário, não é de nós, da política, ou dos meninos, das meninas, ou dos professores das instituições, do presidente do conselho de uma instituição, que é o CIE, criticamente, porque é investimento. Então, quando tu beneficia aquele que vai dar calote, quando tu beneficia aquele que vai se beneficiar de uma medida provisória, que é não oferecer, né, oportunidade para os jovens aprendizes, eu acho que temos consenso aqui. Mas no mundo da política não é assim. No mundo da política é mais complexo. Então, às vezes, é preferível rejeitar o conjunto e deixar caducar para vir a medida do jovem aprendiz lá do Estatuto, da Comissão Especial, que é um debate mais democrático, mais plural e mais diverso do que do Executivo somente. E na questão das mulheres, o governo pode emitir uma outra medida provisória, né? Eu acho melhor, politicamente, na minha compreensão, é deixar caducar. Não votar. Porque como a base do governo tem maioria e vai ser voto virtual, muitos deputados não vão nem olhar o que eles estão votando. Ele vai votar o que é a orientação do líder. Então, se vocês não conversar, os estados não conversar com cada deputado e senador, ele vai pela orientação do líder. O líder tem relação política com o governo. E as lideranças hoje são maioria para votar medida provisória. Então, acredito que tem que impedir para ninguém ser constrangido, inclusive. Nem os próprios deputados da base do governo ser constrangido de não votar a favor. Ou de votar contra, etc. Então, eu acho que a melhor forma de derrotar é caducar. Essa é a minha visão, compreendendo a correlação de forças que nós temos no Congresso Nacional. Caducar é deixar vencer os 120 dias e não votar. E aí buscar com o Rigoni, com o relator, o debate do Estatuto do Jovem Aprendiz, colocar no momento certo, que pode ser, inclusive, depois das eleições, até para que esse processo continue democraticamente, cada um se posicionando. Pode ser assim? Então, eu captei aqui o sentimento e o que é a divergência eu tornei público, porque daí esse ponto não tem como a gente deliberar aqui. Mais alguma coisa? Então, muito, muito obrigado aos estudantes, parabéns aos 3 depoimentos aqui, muito obrigado por todas as entidades que participaram, os profissionais que atuam nessas instituições profissionais. Eu tenho muito orgulho que a minha Laura, menina de 27 anos, é professora do CIE, então tenho muito orgulho e acompanho cotidianamente essa experiência
de vocês. Eu estou 30 anos numa universidade como professor, como educador, e quero ver todos esses meninos e meninas na universidade, nas nossas universidades. Eu que fui autor da lei do artigo 170 das bolsas de estudo, que a Uniedu da Secretaria coordena, como do artigo 171, que nesse momento tem 50 mil jovens, eu acho que mais ou menos, estudando com essa bolsa de estudo. Quando eu fui deputado estadual nesta casa, deixei de ser pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação para propor essas leis para pós-graduação como 171, como do 170 para graduação das nossas universidades comunitárias, aqui do estado de Santa Catarina particularmente, que é 90% dessas bolsas vão para a Univille, para a FURB, para a Univale, para a Unisul, para a Unesc, para a UNO Chapecó, para a UNOESC, UNC e assim por diante. Então, estamos juntos nessa luta. A educação é a melhor herança que um país pode deixar para a nossa juventude e para os nossos adolescentes. Não tem outra experiência. Meu filho também estudou na Universidade Federal, como para um pai e uma mãe ver a tranquilidade depois de ver os filhos formados. E, portanto, o jovem aprendiz é uma porta de entrada. Quando o menino da pastoral disse que foi uma experiência ímpar para ti, na outra audiência nós ouvimos algumas experiências emocionantes aqui nesse plenário também, de pessoas egressas do jovem aprendiz que mudaram a vida na periferia, mudaram a vida própria e que se profissionalizaram. E os profissionais que estão aqui sabem o que isso significa. Sabem do menino, da menina que entra no primeiro dia, né? E onde sai depois. E essa experiência rica de fortalecer. Então, ao invés de diminuir as vagas, nós temos que ampliar as vagas. Se nós estamos convencidos, as instituições, se nós estamos convencidos que o jovem aprendiz, pelos próprios depoimentos do jovem aprendiz, muda a vida dessa juventude, nós temos que defender com toda a força, com toda a energia e com toda a decisão política. Por isso, participem, se mobilizam, em meu nome, em nome da deputada Luciane Carminati, minha colega, né, que já tivemos muitas experiências juntos nesta luta aqui no Parlamento Catarinense, que eu combinava com ela, e eu acho que é um encaminhamento que a própria Luciane comentou, de fazer aqui, votar uma moção dentro da Assembleia Legislativa, apoiando essa carta aqui, produzida, a Carta de Florianópolis, então fazer com que os deputados estaduais também se posicionem favoravelmente, mesmo que estão ausentes aqui, a gente faz o encaminhamento, e aí é o encaminhamento que a própria deputada Luciane se assumiu aqui, e eu estou tornando público, eu tinha até esquecido desse compromisso da professora e deputada Luciane Carminati. Muito obrigado aos técnicos, aos profissionais, aos servidores da Assembleia, que sempre nos acolhem tão bem. Muito obrigado pela generosa e solidária disposição de todos vocês fazer parte desta audiência. Depois dessa audiência, eu quero dizer, esta medida provisória vai para o lixo da história. Um grande abraço para todos vocês.